Olá, vamos para mais um vídeo de Bullet Journal. E o vídeo desse mês ele vai ser bem diferente de todos que a gente já viu até aqui. Por quê? Nesse mês de julho eu vou fazer também a migração. O que seria a migração? Como vocês viram, no mês de junho que eu gravei com vocês, literalmente, né, finalizou as folhas do meu próprio caderno que eu fiz, né, que eu expliquei para vocês que ele era um livro, e aí eu transformei ele justamente no meu bujo, né. Então esse foi o primeiro volume do bujo de 2026. Com isso, eu ia ter que escolher um outro caderno. E depois de ver um vídeo da Ju, que é do Diário Vintage, eu escolhi esse daqui para fazer os vídeos, para ser meu novo bujo. Esse aqui é um fichário, né? Eu vi um vídeo dela que ela estava falando sobre fichários, essas coisas. E aí surgiu de novo aquele desejo que eu tinha no fichário. Eu até usei um, mas era um A4 e, enfim, era muito grande, pesava demais, então eu acabei nem usando ele, e meio que esse desejo ficou meio escondido na minha memória, ficou por lá. Enfim, aí eu vi esse daqui, procurei pela Shopee e encontrei esse e fiquei extremamente apaixonada por ele. Então, toda vez que a gente troca de um caderno para outro, a gente faz o que a gente chama de migração. Então a gente vai trazer coisas daquele caderno para o próximo para continuar fazendo. Então a primeira coisa que eu fiz nesse aqui foi trazer minha entrada, logicamente, né? Capa de entrada. Então eu fiz aqui Bullet Journal 2026 volume 2. Eu já dei uma adiantada aqui, né, no material que eu usei. Eu usei isso aqui. Usei isso aqui, que era bem maior, né? Como vocês podem ver no decorrer, vocês vão entender porque tá desse tamanhozinho. Usei também isso aqui. Essas faixinhas aqui, ó. Parece mais umas fitinhas washi tapes. E foi do Pictures, ela. Folha de livro. Usei isso aqui. E outros materiais que eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo. Então, essa foto aqui é uma foto minha e eu transformei ela num anime, né? Eu organizei ela, fiz todo esse trabalho aqui, esses desenhos e tudo. Foi eu que escolhi, então eu praticamente fiz esse arquivo, vamos dizer assim. E eu amei tanto o resultado que eu coloquei aqui na minha capa de entrada e usei todos esses fatores que eu mostrei pra vocês já, para enfeitar, né, a capa do nosso primeiro mês nesse caderno, que é o mês de julho. Então, gente, essas borboletas, essas flores, foi do arquivo dos membros. Como eu já disse para vocês, eu participo da comunidade Journal, né? É só entrar lá no Diário Vintage, que a Ju mostra para você como é que faz tudo, e para você se tornar um membro do canal, né? E todo mês a gente tem um arquivo, então esse arquivo aqui não foi de julho, ele foi de agosto. E eu também tinha encomendado com ela um arquivo pessoal para mim. E o primeiro desse arquivo foi esse aqui, um calendário. Eu queria muito um calendário personalizado, diferente, né? E daí eu encomendei isso aqui para ela. Vou levantar aqui para vocês visualizarem melhor. E, como eu disse, eu fiz mais também esse arquivo, porque eu também tô começando a fazer um bujo diário, né? Onde eu registro o meu dia a dia, enfim, coisas que eu acho importante, e eu vou e utilizo mais mesmo de mim, da minha família, coisas do meu dia a dia. Então eu pedi esse arquivo. Então, gente, traduzindo, eu fiz uma entrada, o calendário, que eu sempre coloco no meu bujo.
Fiz só essa imagenzinha aqui para deixar bem fofo, ficar mais com cara de anime, como eu falei para vocês. Aí vem esse aqui que é o envelope, né, da carta que a gente faz, já é sagrada. E fiz essa página nova aqui, que foi uma skills que eu vou começar a usar agora. Eu senti necessidade de fazer esse tipo de coisa. Antes eu já via em alguns outros vídeos, mas eu não via necessidade para mim. Mas depois de janeiro para junho, eu realmente percebi que tinha uma necessidade de fazer isso, porque às vezes eu queria falar sobre algo, mas eu não tinha muito espaço. Então, usando esses desenhos aqui, né, esses gráficos, vai ser muito mais fácil para mim saber. Faço esse gráficozinho e eu já vou saber, logicamente, o que ele indica. E aqui do lado também para saber segunda, terça, fiz até domingo, fiz dia ensolarado, nublado e chuvoso, que eu também achei interessante colocar assim do dia. Na segunda-feira fez sol, na segunda-feira choveu, entendeu? Deixar um registro mesmo de como foi aquele dia. Essa daqui continua a mesma, que é aquela minha sobre as coisas de casa, né? Essa daqui também eu já tinha, que é a Track Prevenção também. E aqui eu também modifiquei um pouquinho ela, eu fiz mais ela em forma dessas bolinhas e círculos. Então, toda vez que eu ainda não fiz o que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, eu faço o círculozinho, só o círculo. E depois que eu faço, aí eu coloco feito o círculo pintado. Então eu achei mais interessante isso. E aí eu fiz essa outra página nova, que é um rastreador de água. Porque quando eu fiquei doente, eu fiquei muito desidratada, então eu senti essa necessidade de me policiar para ver se eu estava tomando água suficiente. Então eu fiz também esse arquivo. E aqui a gente vai entrar no mês de julho, que vocês vão esperar um pouquinho. Então, gente, agora eu vou fazer com vocês aqui, vou finalizar com vocês aqui essa introdução da imigração, vou terminar a decoração dela. E depois, já em seguida, eu vou entrar no mês de julho. Já adiantando que o mês de julho foi um dos motivos também que me fez demorar esse vídeo, além, claro, de problemas técnicos. Mas enfim, porque eu estava muito querendo fazer uma coisa e eu não estava conseguindo transcrever aquilo que eu queria para o caderno. Então eu tive muita dificuldade nisso. Um bloqueio assim de criatividade, eu não conseguia mesmo. Mas eu gostei do resultado, eu deixei tudo assim num ponto para mim não fugir do tema. Então agora aqui, já que eu expliquei tudo para vocês, eu já vou fazendo o seguinte. Então assim que eu terminar de decorar a migração, eu já vou entrar decorando também o mês de julho. Tá ok? Então vamos lá? Então, gente, outra coisa também que eu vou utilizar para finalizar é esse aqui também. Eu comprei numa loja chinesa pela Shopee. E elas são muito fofas e eu vou utilizar aqui também. Então, já vou fazendo essa primeira, que só tá faltando elas. E aí eu vou fazendo no decorrer o restante também, tá bom? Então é isso, gente. A parte de imigrações tá terminada.
E eu amei muito o resultado. Gostei demais. E agora a gente vai entrar no mês de julho. Como vocês já perceberam, eu já dei uma iniciada aqui. Na maior parte das coisas. Por quê? Porque eu aumentei essa página aqui a mais para ela fazer isso, olha. Se eu viro pra cá, vai ficar essa imagem. E se eu viro pra cá, vai ficar essa daqui. Então fazia um tempo que eu tava a fim de trabalhar com isso de novo. Eu trabalhei no ano de 2024. Se eu não me engano, foi no mês de setembro eu fiz isso. Um pouco diferente. Usando borboletas e flores. Mas enfim, eu queria trazer isso de novo. Por isso que eu já adiantei esse lado aqui. Dá pra pegar uma colinha e fazer do mesmo jeito aqui. Como eu falei, esses dois aqui são do arquivo de membros de julho. E as flores e as borboletas são do arquivo de agosto. Essa daqui foi da minha maquininha de impressora mesmo. Essa daqui são aquelas que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, que eu tirei do Pinterest. Vocês escolhem como fica melhor pra vocês. E aí vocês vão ver no decorrer. Já deixei aqui separado pra poder montar com vocês. E também fiz esse daqui. Já vou logo adiantar, que depois eu só vou ficar fazendo, eu não vou falar mais. Então, eu já fiz esse aqui, que eu queria deixar também registrado o meu diário sobre eu estar bebendo direitinho, né, os 7 copos de água de 450 ml que eu preciso tomar por dia. Então, em todos os dias da minha semana de julho, eu fiz isso aqui, eu montei esse arquivo. Eu fiz ele, editei, transformei, fiz tudo direitinho e depois eu imprimi ele. Então vocês vão estar vendo ele agora sempre nos meus bujos. Então vamos lá, gente, vamos começar? Gente, eu esqueci de falar pra vocês que eu usei esse pincel aqui pra fazer esses detalhes aqui na página. Então, peguei a página e só fui fazendo, só fui literalmente passando o pincel na horizontal e na vertical pra dar esse efeito. E também fiz o calendário com ele. E agora eu vou colocar aqui os nomes e eu vou utilizar isso aqui com vocês. Outra mudança também que eu vou fazer nesse meu segundo volume do mês do ano, né, de 2026, em todos os outros meses que eu for fazer, eu não vou colocar mais aqui a imagem dos filmes, dos animes, das séries, porque eu fazia isso e depois eu tinha que mostrar isso de novo quando eu ia fazer favoritos do mês. Então agora eu vou deixar essa parte todinha para quando eu for falar os favoritos do mês. Aqui com vocês agora, sempre nos bujos, eu só vou fazer a parte mesmo do enfeite. Então, gente, eu fiz essa parte aqui, né, um nome, e eu vou enfeitar com essas folhinhas aqui, ó. Que eu fiz com
este furador aqui. Então, essa daqui é a quinta semana, né? A última semana do mês de julho. A quarta semana, por isso que eu coloquei os números. A terceira semana. A segunda semana. E a primeira semana. Aqui a nossa página de gratidão, controle financeiro, músicas, filmes, séries, animes. E aí vem aquele contexto que eu tinha falado pra vocês, ó. Virou aqui, mês de julho, capa de julho, né? Dessa forma. Virei pra cá. Fica dessa forma. E aqui é o nosso calendário, bem minimalista mesmo. E aqui nesse calendário eu já vou usar o meu primeiro gráfico, né, que é de aniversário, aqui nesse mês de julho. Músicas, prevenção track, organização de casa, e aqui aniversário, que eu acabei de colocar no mês de julho, que vocês viram. Aqui a carta que eu ainda vou escrever, só um enfeite fofo, meu calendário e o meu Bullet Journal de 2026, volume 2, mês de julho. Bom, gente, é isso. Eu espero muito, desejo muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.